Além do relatório de procedimentos, temos outros tipos de relatórios também, como relatórios de curativo, né? Como eu falei para você, vocês têm que relatar como que está a evolução do curativo, tá? A localização do curativo, se é em região de calcâneo do membro inferior, do membro superior, região escapular, o local onde é realizado esse curativo. E como que se encontra esse curativo? Tem presença de secreção purulenta, secreção sanguinolenta, secreção serossanguinolenta, ou seja, aquele sangue, mas saindo aquela aguinha transparente, sabe? Então, são tudo isso. Nós temos que dar as características de como que encontra, se tem necrose, se não tem, se está com odor fétido, se tem presença característica de sinais flogísticos. O que seriam sinais flogísticos, professor? Sinais de infecção, como secreção purulenta, odor fétido, vermelhidão, enfim, inúmeras outras características que dão características literalmente de uma infecção. O odor, principalmente, se tiver odor e secreção purulenta, pode ter certeza que é sinal de infecção ou proliferação bacteriana. Tá? E então temos que relatar tudo isso, como que se encontra, o que você utilizou, como que você enfaixou, se está fechado, se é um curativo oclusivo, se é um curativo aberto, enfim, temos que relatar tudo isso, tá ok? A categoria da lesão. Se nós encontrarmos alguma lesão por pressão no paciente, nós temos que determinar qual estágio, se é estágio 1, 2, 3, 4 ou não detectável, que seria o estágio 5, tá? Enfim, vocês vão ter uma aula mais específica em outra disciplina a respeito dos tipos de lesões, tá? Agora nós não vamos citar elas, porém, vocês vão ter uma aula específica só dos tipos de lesões por pressão. Dentro da assistência de enfermagem, um paciente que adentra uma unidade hospitalar para internação, se dentro de menos de 2 dias o paciente adquirir ou desenvolver uma lesão por pressão, minha gente, pode ter certeza que é por falta de negligência assistencial. Ou seja, a culpa é da equipe de enfermagem. Eu não digo somente de vocês, mas do enfermeiro supervisor também, tá? Porque a equipe tem que trabalhar primordialmente o tempo inteiro em relação à assistência e evitar que se desenvolva lesão por pressão, seja ela de estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 ou estágio 5. Tá? Temos que colocar aí ó, o aspecto da lesão, qual o comprimento dessa ferida, se ela é uma ferida que está plana, se tem, como é que fala, se ela é profunda, se ela tem situações cavitórias, ou seja, cavitária, no caso seria buracos, tá? Túneis por dentro, assim, da carne, literalmente. Tanto que vocês vão ver, quando chegar nessa disciplina, a respeito de lesão por pressão, vocês vão identificar úlceras ou lesões. Hoje não se utiliza mais úlcera, o nome ulcerações, e sim lesões. Lesões que tomam toda a região sacral, toda a região do cóccix, tá? A região ali lombar, do bumbum, literalmente o bumbum, e é muito profunda. Às vezes você consegue colocar uma mão dentro do buraco, literalmente, da ferida, tá? Da cavitação. E enfim, temos que relatar se tem bordas limitadas, delimitadas ou não, lineares ou não, se é assimétricas ou não, ou seja, se é redondinha, se ela tem formas irregulares, se tem exudação. O que é exudação, professor? Secreções, tá? Exudação purulenta, exudação sanguinolenta, como que se encontra? Tem odor fétido, tem hipermeação, tem descamação, tem tecido necrótico, enfim, o que é um tecido necrótico? Tecido preto, morto, literalmente, uma crosta na ferida. Temos que relatar tudo isso, tá ok? E por fim, relatar como que você fez o curativo, o que você utilizou, qual pomada você usou, quais foram os utensílios utilizados nesse curativo, enfim, tudo isso temos que relatar também. E aqui está o procedimento, ó. Realizada limpeza com soro fisiológico aquecido, realizada antisepsia com álcool 70, realizada degermação com clorexidina degermante, realizado debridamento mecânico. O que é o debridamento? Retirada da crosta enegrecida, tá? Mas isso só faz o enfermeiro que tenha respaldo, que tenha conhecimento a respeito disso, tá? Técnicos de enfermagem não faz debridamento, mas ele pode iniciar através de produtos químicos, no caso pomadas, principalmente a colagenase, enfim, outros tipos. Foi realizada cobertura, utilizado gaze seca, ácido graxo essencial, que no caso seria o Dersane,
petrolatum ou alginato ou carvão ativado com prata, aquel, nylon impregnado com prata, placa de hidrocoloide, placa hidrocelular, colagenase, hidrogel, enfim, o tipo de cobertura que você utilizou, você vai colocar aí, tá? Isso aqui são inúmeros, nós não usamos tudo isso em um paciente de um curativo somente, tá? Então nós temos que relatar qual que foi utilizado. Aqui eu coloquei todos para vocês terem noção mais ou menos de quais são os utilizados e você vai relatar qual. Fixado com esparadrapo ou foi fixado com micropóreo ou foi fixado com atadura? Temos que relatar também. A troca prevista para, geralmente curativos são feitos de 24 em 24 horas, quando necessidade, ou de 48 em 48 horas, ou até mesmo 72 horas. Tem curativos que levam até 5 dias para ser trocado, tá? Então temos que colocar lá, ó, realizado no dia tal, você pega um esparadrapo na hora de colocar em cima da faixa e coloca, realizado o curativo no dia tal, utilizado tal, troca prevista para o dia tal. Aí você coloca, assina e carimba e prega o esparadrapo no curativo do paciente. Tá ok? Realiza orientações quanto à conservação do curativo até a próxima troca. Ou seja, todas as vezes que você realizar um curativo, você tem que relatar para o paciente o que foi realizado, tem que deixar ele ciente de ter cuidado para até a próxima troca, porque isso vai tempo, enfim, inúmeras outras coisas. Tá bom? A intubação orotraqueal. Intubação orotraqueal, vocês vão ter uma disciplina chamada UTI, o qual vão verificar todos esses procedimentos, tá? No caso, seria a colocação de um tubo para ele respirar por meio desse tubo, principalmente pacientes inconscientes ou que apresentou uma parada cardiorrespiratória, voltou da RCP e automaticamente foi para o tubo. Então, esse paciente que está entubado necessita a utilização de um tubo, literalmente ventilador mecânico. Então, tem que colocar lá, ó, realizada a intubação orotraqueal com tubo número 7,5, fixação em número 22, ou seja, o local, o tamanho do tubo onde foi fixado. Ele tem inúmeras reguinhas, se introduziu mais, por exemplo, vai chegar até o 24 centímetros e assim sucessivamente. É o tamanho onde foi amarrado. Foi amarrado no caso número 22. Foi insuflado cuff com 10 ml de ar, paciente acoplado à ventilação mecânica, modo PCV, ou seja, pressão assistida, enfim, inúmeros outros modos que vocês vão aprender isso diretamente na disciplina de UTI, tá ok? FiO2 80%, PIP de 6, frequência respiratória de 14, ensedonalgesia com midazolam e fentanil, tá? Então temos que relatar todos os dados dos parâmetros do ventilador. Esses valores aqui, ó, tudo isso aqui que eu falei pra vocês, ó, é do ventilador mecânico, tá? Só que nisso nós temos que relatar no prontuário do paciente também, tá bom? Mas professor, não sei isso. Vocês vão aprender. Isso aqui eu tô relatando porque vocês precisam aprender, precisam ter noção, porque quando chegar lá em disciplina de centro cirúrgico ou UTI, vocês vão ver uma intubação orotraqueal e tem necessidade de relatar todos esses parâmetros do ventilador mecânico também, tá? Sonda nasentérica. Foi realizado sondagem nasentérica com sonda de Duff, número 12 em narina direita, verifica o retorno do conteúdo gástrico e ausculta positiva. Realizado fixação com esparadrapo, micropóreo, curativo adesivo, orientado permanência em decúbito lateral direito para facilitar a migração da sonda. Aguarda a radiografia para controle e para retirar o fio guia. Realiza orientações ao paciente, ao acompanhante em relação aos cuidados para manutenção e localização da sonda e liberar a dieta após 3 horas e verificar sinais de intolerância da aceitação da dieta, tá? Isso aqui é todo um relatório de uma sondagem. No caso, técnicos de enfermagem realiza sondagem nasentérica? Não, mas nós temos que relatar como técnico que o paciente encontra-se em uso de sonda nasentérica, aguardando raio-x, enfim, passado pelo enfermeiro tal, tudo isso eu tenho que relatar. Tá bom? É o procedimento qual foi realizado. Sondagem nasogástrica, qual foi a narina que eu passei, qual número, o mesmo apresentou drenagem de líquido ou apresentou infusão de líquido, como que foi? Foi feita lavagem gástrica, não foi? Teve retorno de infusão, não teve? Tudo isso nós vamos relatar também de acordo com a sondagem nasogástrica. Sondagem vesical de demora, quem passa é o enfermeiro, então automaticamente o enfermeiro que faz o relatório de sondagem vesical, mas vocês relatam que o mesmo encontra-se em uso de sondagem vesical, com diurese presente,
tendo drenagem de tantas ml em aspecto turvo-límpido, de coloração alaranjado escuro, amarelo límpido, amarelo claro, amarelo citrino. Tudo isso nós temos que relatar, tá? Vocês técnicos relatam também. Não relata a passagem da sonda específica, porque quem passa a sonda é o enfermeiro, tá bom? A evolução diária de um paciente consciente. Aqui tem uma evolução diária, vocês podem observar, vocês podem ler para vocês terem noção e aprenderem, tá? Eu não vou ler para nós não perdermos tanto tempo preso à leitura agora, mas vocês, estando em casa, podem ler sim, e é fundamental para o aprendizado de vocês, tá bom? As condutas. Foi realizado posicionamento no leito, verificado sinais vitais, realizado orientações quanto aos exames solicitados. Tudo isso eu realizei no paciente, então vou lá e relato no prontuário dele, tá? As condutas as quais eu tive como assistência ao paciente, tá? Remoção do SAMU. Toda vez que o paciente sai junto com o SAMU, tem que relatar. Paciente segue de alta hospitalar, segue de transferência hospitalar, por meio do SAMU, usa o USB, unidade de suporte avançado, unidade de suporte básico. Ele estava consciente, inconsciente, tudo. Tem que relatar tudo conforme ele foi removido da unidade ou do local o qual foi resgatado, tá? Então, quem trabalha no corpo de bombeiro, quem trabalha no corpo, no SAMU, tem que relatar tudo, como que encontrou a vítima, como que foi realizado o resgate, como que ele se encontrava, para onde ele foi transferido, para que local, tudo isso, tá? No SAMU nós também realizamos relatórios, no corpo de bombeiro também realizamos relatórios, tudo, porque relatório, gente, imprescindível. Ao tratar de pacientes, o relatório é o que dá respaldo para toda a equipe qual está tratando desse paciente, tá ok? Óbito. Paciente foi a óbito, eu tenho que relatar também no prontuário dele como que foi esse óbito. Paciente Michel Temer, por exemplo, aí, evoluiu a óbito às 20 horas, realizado curativo pós-morte e invólucro encaminhado ao necrotério, realizado contato com os familiares, realizado declaração de óbito preenchida pelo médico tal, aguardando necrópsia ou aguardando o serviço de verificação de óbito, enfim, e assino e carimbo, tá? Paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. Paciente Luiz Inácio Lula da Silva evoluiu para uma PCR, ritmo, assistolia, ESP, enfim, apresentou uma parada cardiorrespiratória às 22 horas. Realizado 5 ciclos de reanimação, administrado 10 ampolas de adrenalina, miodarona, 1 succinilcolina ou administração de choque, tanto Joule. Paciente apresentou retorno de circulação espontânea, sendo acoplada à ventilação mecânica, apresentou PIP com PIP de tal. Ou outro exemplo aí, ó. Paciente Dilma Rousseff evoluiu a óbito a 23 horas, realizado cuidados pós-morte e invólucros familiares, declaração de óbito preenchida pelo médico tal, aguardando necrópsia e os nomes meramente ilustrados, tá? Lembrando que esses nomes foram citados, mas são ilustrações, meramente ilustrativas, tá? Isso aqui é um exemplo de pacientes que poderiam trazer, mas enfim, eu trouxe exemplos, tudo bem que são nomes conhecidos, mas com todo respeito, lembrando que são nomes meramente ilustrativos e isso não aconteceu, tá ok? Vamos lá. E por fim, terminamos a nossa aulinha de relatórios. Espero que estejam todos assim firmes. Não desistam, porque é difícil, é um pouquinho difícil, mas todo mundo vai pegar facinho, vocês vão ver. Com o tempo vamos conseguir aí ter essa matéria aí na ponta da língua, literalmente, na ponta da caneta também. E vocês vão executar isso aí, ó, de olho fechado ao longo da sua prática assistencial, quando vocês estiverem no seu serviço, porque isso a gente não aprende de um dia para o outro. Vocês aprendem com a vivência, tá? E enfermagem é viver. Enfermagem é cuidar. Então, cuidando que se aprende, tá ok? Vamos para a próxima aula. Logo mais, vocês seguem aí as aulinhas dos outros temas, tá ok? Abracinho. Abraço. Beijos.